Bom dia, desperta para a nossa leitura, estudo matinal da Palavra de Deus, capítulo 3 de Gênesis. Leitura e reflexão. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais que Jeová Deus havia feito. Cauteloso significa dizer manso, não metia medo, não assombrava, era algo tranquilo. Assim, ela disse à mulher: "Foi assim mesmo que Deus disse que você não deve comer das árvores do jardim?" Olha que pergunta capciosa. Então a mulher disse à serpente: Podemos comer? Podemos comer sim da árvore." Então a mulher disse à serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, essa Deus disse que nós não devemos comer, nem sequer tocar nela. Mas, do contrário, vocês morrerão." Então a serpente disse à mulher: "Vocês certamente não morrerão." Olha só, chamou a Deus de mentiroso. Pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Olha só. Ela apresentou aqui uma mentira muito atraente para Eva. Assim, a mulher viu, a partir dessa mentira atraente, ela passou a dar uma olhada para esse fruto de maneira diferenciada. Não mais como algo proibido, mas como algo que poderia, tipo assim, ela tirar proveito, né? Assim, a mulher viu que a árvore era boa para alimento, não era tão ruim assim. E que era desejável, era muito bonita, muito bela para os olhos. Assim, a árvore era agradável de contemplar. Então, ela pegou do seu fruto, começou a comê-lo. Depois deu também do fruto ao seu marido. Quando ela estava com ele, claro, e ele começou a comê-lo. Lembrando que a ordem de não comer do fruto foi dada diretamente para Adão. Eva foi enganada, Adão não. Então, os olhos de ambos se abriram, eles se perceberam e estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira para cobrir sua nudez. Mais tarde, eles ouviram a voz de Jeová Deus, que estava andando pelo jardim por volta da hora em que a brisa soprava. E o homem e sua esposa se esconderam da face de Jeová Deus entre as árvores do jardim. Quando fala que a hora que a brisa soprava, não é? Isso aí é uma partezinha que envolve a física. Depois a gente comenta um pouquinho sobre isso aí. Dá uma pista de que exatamente o horário era esse. E Jeová Deus chamava o homem. Ele dizia: Onde você está? Por fim ele respondeu: Oi, eu ouvi a sua voz, mas eu fiquei com medo, só porque eu estava nu, sabe? E isso eu me escondi. Com isso, Jeová perguntou: gente, e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Ou seja, Jeová já sabia de tudo, mas precisava ter um ajuste de conta, né? O homem disse: A mulher que tu me deste para comer, para estar comigo, ela me deu do fruto da árvore, por isso eu comi. Observe o tamanho da acusação que Adão fez a Jeová. Ele culpou Jeová, que tinha dado uma companheira, uma amiga para ele, uma ajudadora. Agora Jeová era o culpado dele ter desobedecido o próprio Jeová.
Isso mostra uma característica do ser humano, primitiva. Não assumir seus erros, suas falhas, suas culpas e sempre procurar pôr a culpa em alguém. Isso é uma característica triste porque cada um de nós respondemos por nós mesmos. Claro que a amizade influi, mas não justifica. Pode até explicar alguma coisa, né? Porque foi fato, mas não tornava justo o ato dele ter desobedecido a Jeová para obedecer a esposa. Então Jeová disse à serpente. Não, voltando um pouquinho aqui. Ai meu Deus. Deixa eu subir bem aqui. Jeová Deus disse então à mulher: o que tu fizeste? A mulher respondeu: ah, Jeová, foi a serpente que me enganou. Ela me disse que então eu comi. Então, a Eva também apresentou uma explicação, né? Mas se tornou justo o que ela fez. Mas Jeová ouviu. Um bom juiz, ele ouviu tudo o que eles falaram. Então Jeová disse à serpente. Agora era a hora de Jeová se referir à criatura espiritual, né? Satanás, o diabo, por ter feito isso. Você é maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens sobre o seu ventre. Você rastejarás e comerás pó todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o seu descendente dela. Este esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dela. Bom, Jeová proferiu uma sentença que só quem estava por dentro do plano B dele, né, que seria recuperar ou trazer a redenção da raça humana, né, já que os cabeças tinham se desviado da perfeição. Ele fez aqui a promessa de enviar um descendente, né, que esse descendente iria provocar grande sofrimento aos descendentes dessa mulher. E esse descendente nada mais seria do que o próprio governo de Deus que futuramente viria, não é? E o representante desse governo de Deus seria o próprio Jesus Cristo. E essa mulher aqui não se refere a Eva, mas assim a uma organização. Tá? Quando ele fala, porém, inimizade entre você e a mulher, seria a organização que ia providenciar esse reino entre o seu descendente. É uma profecia muito profunda que exige uma análise bem detalhada, né? Foi a primeira profecia direcionada à humanidade, né? E ao governo de futuro de Deus, que iria restaurar aquele paraíso perdido que acabara de ser perdido, né? Quando ele fala, este esmagará a sua cabeça, fala que a serpente ela ia morder o pé ou provocar sofrimento, né, entre os descendentes. O próprio Jesus Cristo ia sofrer, como de fato sofreu, mas que no futuro esse representante do governo de Deus, Jesus Cristo, iria esbagaçar a cabeça da serpente, ou seja, Satanás no futuro ele recebeu uma condenação aqui que ele ia deixar de existir para sempre, porque o machucado no calcanhar você se recupera, mas o machucado na cabeça é fatal. A mulher disse, agora foi a hora dele proferir a sentença da mulher: aumentarei muito as dores da sua gravidez, em dores você dará à luz filhos e terá o desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. Outra profecia que foi dita que a mulher ela tem necessidade demais de atenção do homem, né? Mas que os homens não têm essa necessidade tão grande assim da mulher, né? Mas mostrando assim que o homem sempre ele iria dominar, no sentido de que ele ia deixar sempre a mulher carente, eu penso assim. E essa questão das dores, né, da mulher, aumentarei muitas dores de parto, nos leva a crer que a gestação e a aparição não seria algo tão doloroso
como é hoje. Então, com a entrada do pecado, o corpo da mulher ficou imperfeito, ela iria sofrer muito. Não que Deus ia trazer uma vingança, né? E agora era a hora dele proferir a sentença de Adão. E Adão, ele disse: visto que você escutou a voz da sua esposa e comeu a árvore a respeito da qual eu lhe disse, não coma. Ou seja, ele não era inocente. Maldito é o solo por tua causa, pois em dor você comerá os frutos dele todos os dias da sua vida. Isso nos leva a entender que o solo, anteriormente, ele ia produzir alimentos sem sofrimentos. Agora ele teria que cultivar a terra, né? Fazer isso aqui para produzir comida, como é até hoje. Ele produzirá para você espinhos, abrolhos, e você terá que comer a vegetação do campo. E do suor do teu rosto comerás pão, até que você volte ao solo, pois dele foste tirado. Porque tu é pó e ao pó voltarás. Olha só, nessas palavras aqui, o que é que a gente entende? Parei aqui no 19. Porque tu és pó e ao pó voltarás. Que Jeová Deus, anteriormente, não é quando ele disse, no dia que tu comer, tu morrerás? Então, Adão, ele agora ia deixar de existir, questão de tempo. Ele ia voltar ao que ele era antes dele existir. O que Adão era antes de Jeová formar ele? Ele era algo em inexistência. Agora a recompensa do pecado dele também seria voltar à inexistência. Algo que as igrejas pregam, não é? Se você morrer, você vai para o céu, se for bom. Se for ruim, vai para o inferno. Algo que teria que estar aqui, contido nessas palavras. Olha, Adão, agora tu vai para um lugar de tormento, viu? Mas não, ele falou não. Você vai voltar para o polo onde tu veio antes. Depois disso, Adão chamou sua esposa de Eva, porque ela se tornaria mãe de todos os viventes. Jeová Deus fez vestes compridas de pele para Adão, para sua esposa, a fim de vesti-los. Jeová Deus disse então ao homem. Aliás, ele falou: o homem se tornou como um de nós, sabe do que é bom e o que é mal. Ou seja, o que significa isso? Que ele agora, ele já tinha conhecido o lado bom, agora ele ia conhecer o lado mal, de ser imperfeito, pecaminoso. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre, com isso Jeová Deus o expulsou do jardim. Essa expressão dá a entender que também, assim como tinha uma árvore que simbolizava a desobediência, também teria uma árvore que simbolizava a obediência. Eu não entendo essa parte, espero que no futuro eu entenda. Com isso, Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo que tinha tirado, ou seja, aquele jardim do Éden não precisava sofrer muito, né? Porque lá era abençoado, as coisas, o alimento dava com fartura. Com isso, Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo. Assim, expulsou-os, colocou ao leste do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante de uma espada que girava continuamente, guardando o caminho para a árvore da vida. Além de Jeová expulsar Adão, o texto mostra que Jeová não queria que ele retornasse para aquele local mais, né? Adão agora ia produzir uma família bem distante dali e anjos guardaram aquele território sagrado, né? Durante muitos anos, creio que os filhos de Adão, quando nasceram, devem olhar no horizonte e ver as espadas daqueles anjos reluzentes. Talvez perguntasse muito para os seus pais: pai, o que é aquilo? Com certeza Adão deve ter contado para os seus filhos essa história, de modo que essa história ela foi repassada de gerações após gerações e posteriormente ela foi registrada em tabuinhas de barro nas suas narrativas, né? Essas narrativas. Só que muitos e muito tempo depois, não é? A gente vai aprender depois que Moisés ele fez uma recopilação desse texto, né? De 5 livros primeiros da Bíblia, o Pentateuco,
e deixou escrito isso aí. Depois a gente vai ver numa pesquisa que eu estou fazendo nesse aspecto sobre a biblioteca mais antiga do mundo, as peculiaridades dessa biblioteca. E não só um povo fez esse registro, muitos povos também fizeram esse registro. Claro que cada um acrescentaram alguns detalhes, né? De acordo com eles não eram inspirados, mas no geral, assim, os elementos são os mesmos, tá? Aqui a gente para. Quero dizer um bom dia a todos vocês. E o texto diário para hoje, eu não fiz, eu já fiz, mas eu não vou fazer a leitura porque vai ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Beijo e bom dia. Espero que tenha ajudado vocês a ter contribuído na compreensão desse texto. Claro que cada vez que a gente lê, a gente compreende algo a mais. Quem sabe vocês não poderão também fazer a leitura de vocês e compreender algo a mais também. Bom? Bom dia!